E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que todo mundo em casa, né? Estudando bastante. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Penal. Por causa do coronavírus aí, a gente não está podendo ter o nosso encontro semanal, mas a gente vai estar aqui conversando e também vou estar à disposição de vocês, né? Na segunda-feira, que é o nosso horário de aula, de 7 às 10, estou à disposição de vocês. Nós vamos fazer isso por Skype, nós vamos fazer isso por WhatsApp também. Eu estou à disposição, vocês podem mandar mensagem, tirar dúvidas, ver se a gente consegue montar uma sala aí com todo mundo pelo Skype, para a gente poder conversar, tirar dúvidas das últimas aulas, os trabalhos, a gente poder conversar melhor sobre isso, se tiver alguma dúvida. Mas vamos lá, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei penal no espaço. Bom, no ET lá, na Lua, não é no espaço assim não, tá no espaço, tô querendo dizer. Né? Não vai viajar aí não. Olha só, a gente estudou na última aula a lei penal no tempo, né? Que é quando. Então hoje nós vamos dar onde. Porque a gente estudou que a lei penal vigente no momento que acontece o crime é aquela lei que vai ser aplicada, né, ao agente. Hoje nós vamos estudar o seguinte: qual lei que vai ser aplicada? A lei de onde? Onde? Né? Então ele cometeu um crime no Brasil, é a lei brasileira, mas se o cara não for brasileiro, se um italiano cometer um crime no Brasil, é a lei italiana, e se ele estava numa embarcação, e se ele estava na aeronave, se ele estava sobrevoando, conta como território brasileiro, não conta como território brasileiro? Isso que nós vamos ver hoje. Beleza? Mas nós vamos ver então, ao primeiro, como sempre, alguns princípios, algumas teorias sobre isso. Vamos lá? Vamos jogar lá, ó. A primeira é a territorialidade. O que ela fala? Ela fala que aplica-se a lei penal do local em que ocorreu o crime. Então, nesse caso, vai ser aplicada a lei penal ali, do local onde ocorreu o crime, independente de quem é o agente, ativo, passivo, quem cometeu o crime, quem sofreu, vai aplicar do local. A segunda teoria fala ali, ó, nacionalidade ativa, aplica-se a lei penal da nacionalidade do sujeito ativo. Então, suponhamos, se um italiano tentar matar um brasileiro, vai aplicar a lei penal da Itália, certo? Porque, segundo esse princípio, essa teoria da nacionalidade ativa. A nacionalidade passiva, ele diz o seguinte: aplica-se a lei penal da nacionalidade do sujeito ativo, desde que tenha sido atingida a vítima ou bem jurídico da mesma nacionalidade. Então é o seguinte: se um brasileiro, mesmo que na Itália, ele atingir um brasileiro, se ele, né, fizer algo contra um brasileiro, aí sim, tudo bem, se aplica. Mas se fizer contra um italiano, aí não vai se aplicar. Essa é a nacionalidade passiva. E a defesa, a teoria, o princípio da defesa, o princípio real, leva-se em consideração a nacionalidade do bem jurídico atingido. Então vamos supor que o cara veio aqui, o italiano veio aqui no Brasil e furtou, né, o banco do Brasil, alguma coisa assim. Esse bem jurídico é de onde? É do Brasil, então a lei que vai ser usada é a brasileira, certo? Então essa teoria da defesa real leva-se em consideração a nacionalidade do bem jurídico atingido. Tem uma aí que é da justiça penal universal, essa é interessante, fala o seguinte: sendo o crime um mal universal, aplica-se a lei no local em que o agente foi encontrado. Então vamos lá, um brasileiro matou um italiano no Afeganistão e fugiu para a Rússia. Ele foi encontrado na Rússia, então se a justiça penal ela é universal, ele vai ser punido segundo as leis russas. Esse é um dos princípios ou teorias. E o último é da representação da bandeira. Aplica-se a lei nacional quando o crime for praticado em aeronave ou embarcações privadas e o país em que for praticado o crime demonstrar desinteresse em puni-lo. Então o que acontece? Nós vamos aplicar a lei brasileira se for aplicado numa aeronave, tá sobrevoando no Brasil. E aí, uma aeronave russa sobrevoou no Brasil, dois passageiros, um deu um tiro e matou o outro lá. Um tiro na aeronave vai ser complicado, né? Mas deu uma facada e matou o outro lá. Qual lei vai aplicar aí? Segundo essa teoria, se a Rússia não quiser punir, não quiser aplicar a lei deles nesse caso, o Brasil iria aplicar a sua lei. Pessoal, todos esses princípios, né, ou teorias, eles são apenas para conhecimento, né? Alguns países usam, cada país usa o que achar melhor. Nós, no Brasil, utilizamos um só deles. Vamos lá? O artigo 5º do Código Penal diz, olha o que diz o caput do artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Vamos pular essa exceção e vamos falar só da regra. Olha o que diz o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, vamos pular a parte toda, lá para o final, ao crime cometido em território nacional. Qual que a gente usou? Territorialidade.
Então, como que funciona no Brasil? A gente vai aplicar a lei brasileira aos crimes que ocorrerem no território nacional, certo? Então a regra, o que vocês têm que decorar é, nós usamos a territorialidade. Nós vamos aplicar a lei penal brasileira nos crimes que aconteceram no território nacional. Ah, mas quem deu o tiro era italiano, não interessa, era uruguaio, era argentino. Ah, mas a vítima era chilena, não interessa. Nós vamos aplicar, em regra, nós vamos ver que tem exceções, claro, sempre tem, né? Mas em regra, nós vamos aplicar a lei brasileira em todos os crimes que ocorreram no território nacional.